Nenhuma mulher casa pensando no divórcio. Mas e quando isso acontece? Quando aquele sonho da família tradicional vira uma maternidade solo. Nossa convidada ficou sem chão do dia para a noite, depois que um anúncio de um divórcio não esperado entrou pela porta da frente e trouxe com ele muita solidão, muito medo, muita angústia. Rompeu sonhos, destruiu conexões, muitas lágrimas vieram e no meio disso tudo 2 filhos. Como se reerguer com 2 crianças precisando de você, mãe? Meses depois, quando os dias parecem congelar no tempo, ela se reergue. Ela se torna mais madura e descobre uma força que ela jamais conhecia antes. Pois é, no A Mãe Conta desse mês, a gente vai ouvir uma história emocionante de superação de uma mãe solo. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. E antes de começar a nossa história de hoje, que está realmente emocionante, eu te peço para compartilhar a nossa playlist do A Mãe Conta aqui do YouTube para várias amigas. Aqui as mães se conectam, cada história importa. Gabi Cano, essa nossa convidada de hoje, ela é mãe, mulher, empreendedora, doula, escritora. Cara, ela é tanta coisa que a gente até fica sem palavras para dizer da nossa alegria e gratidão em receber a Gabi aqui no podcast. Então, Gabi, conta pra gente um pouquinho da tua história como mãe e já te agradecemos muito por ter aceito esse convite. Obrigada, menina. Seja muito bem-vinda aí e dizer que eu e a Carol somos tuas leitoras e também admiradoras, né, Carol? É verdade. A gente participou, inclusive, de uma roda de mães que a Gabi fez aí esse ano. E foi bem... onde a gente se conectou, inclusive. Se conheceu pessoalmente. E foi bem, bem importante naquele momento. Eu ainda estava passando por um puerpério, as coisas estavam em chamas aqui. Mas hoje, conta a sua história, se apresenta para quem não te conhece. Vamos ouvir um pouquinho. Obrigada a vocês pelo convite. Aquele dia foi bem especial mesmo. E aí, parecia que ia demorar e chegou, né? Estamos aqui. Bom, eu vou me apresentar rapidamente, então. Eu trabalho como relações públicas, né, como comunicação. Então, eu tenho aí algumas frentes de atuação que eu fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos, que eu vou explicar um pouquinho, mas todas relacionadas ao universo feminino, materno e infantil, que são aí as frentes do meu trabalho, né? Eu, então, estudei comunicação, casei cedo, casei lá nos 20 e poucos anos, 23, 24 anos. E pouco tempo depois, em 2017, o meu primeiro filho nasceu. Em 2019 nasceu a segunda, então eu tenho um menino de 6 hoje e uma menina de 4 anos, minha duplinha. E de lá para cá, assim, desde o nascimento deles, muitas coisas aconteceram, né? A parentalidade traz isso na nossa vida, né? De todos nós, né? Então a gente transforma muita coisa, a gente encerra outros ciclos. Alguns eu estava preparada, outros não. Nem um pouco, então eu tenho vivido muito dessas mudanças que não acontecem por conta das crianças, mas que a partir das crianças transformou tanta coisa na gente, em mim, e a vida tem tomado novos rumos. Então, de lá para cá, né, desde o nascimento dos meus filhos, a gente viveu pandemia. Na época da pandemia, eu e até então o meu marido, né, que hoje é o ex-marido, a gente ficou nômades, então a gente resolveu passar um período... Viajando em cada lugar para conseguir assim levar para as crianças uma ideia, essa leveza assim no meio do caos da pandemia, até para nós próprios. Eu também estava vivendo um luto dos meus avós que me criaram, né? Não contei essa parte, mas a minha mãe faleceu quando eu era pequena, então fui criada pelos avós. Eu tive essa infância assim mais fora do comum e aí a gente passou esse tempo nômades, terminamos aqui pelo Brasil e terminamos numa temporada fora do Brasil, onde a gente tentou se estabilizar. Eu já tinha saído da carreira corporativa, onde eu fiquei por 12 anos, em comunicação, e abri, nessa época, a minha primeira agência, que foi a Imersa Conteúdoria, foi a minha agência de conteúdo para rede social, feita por mulheres e para mulheres. Então, isso foi nessa época, quando eu morei fora, a pandemia tinha acabado de dar uma estabilizada, as coisas estavam voltando ao normal.
Mas eu tava aquele caos, assim, E com os filhos pequenos? com os filhos pequenos, Não que eles não sejam pequenos amamentação, hoje, mas eles eram bem pitiquinhos, né? E eles tinham uma demanda muito A grande. Serena tinha quantos anos? 2? Quando eu abri a Imersa, a Serena tinha 7 meses. Nossa. Nossa, uau. E meus avós tinham falecido há 3 meses. Que foram como pais pra mim, então foi um luto muito latente por muito tempo. E tinha a pandemia, e tinha uma adaptação em outro país, tinha o Ben com 2 anos e 7 meses, Vários que era outro bebê. movimentos. Então foi uma época assim muito conturbada, mas ao mesmo tempo muito feliz. Eu sou muito produtiva. Eu gosto de tirar projeto do papel, eu gosto de realizar as coisas. Então para mim tinha uma sobrecarga, mas tinha um propósito, né? Um lugar para se chegar. Então eu enxergava muito propósito em tudo aquilo. Nesse nesse propósito que você se recarregava de energia para dar conta do tumulto dos sentimentos e da realidade. Nômade, com luto aí na pele, com a maternidade. Com uma mudança de país, que não é fácil também, né? E daí fui levando a agência, né? Ela nasceu de forma remota, né, desde o começo, e eu fui me dedicando cada vez mais. E aí a gente precisou voltar para o Brasil por conta de um processo de visto. E aqui, quando a gente chegou no Brasil, que foi finalzinho de 2022, passou-se um ano com muitas outras mudanças, né, novas adaptações, e no fim desse um ano meu casamento acabou. Uma relação aí de quase 20 anos, um casamento de quase 10 anos. Para mim foi um baque muito grande, foi uma ruptura muito inesperada, porque na minha perspectiva das coisas, né, a gente estava sim vivendo uma crise conjugal, mas a primeira delas, então... Em 20 anos, né, que para mim era algo a ser resolvido, para mim era algo a ser olhado com atenção, num processo que eu sabia que seria longo, não seria fácil, do dia para noite, mas que tinha solução. Como eu falei, eu tenho essa essência, assim, de enxergar as coisas além, de ver propósito, de saber que as coisas não acontecem só na leveza, que dentro da dor, dos desafios do nosso dia a dia tem muito crescimento, e que é assim que a gente chega em algum lugar. Então, ali, para mim, a gente estava vivendo um momento para ser olhado com cuidado, mas para ser superado. Então, quando o pai das crianças resolveu sair de casa do dia pra noite... Nas suas redes sociais você fala isso, do dia pra noite... Meu mundo acabou, fiquei sem chão. Como que foi, assim, vocês estavam nessa crise e simplesmente o teu sonho de família tradicional e de teu propósito não existia mais? Eu acho que eu e ele, eu nunca falei sobre isso, né, assim, abertamente em algum canal social, mas acho que agora já tá bem estabelecido, já tá bem resolvido, assim. Mas eu e ele, eu acredito que a gente tenha vivido perspectivas muito diferentes no último ano do casamento. Então, acho que para ele foi um lugar mais elaborado enquanto ainda estava dentro do relacionamento. Eu fui pega de surpresa. Então, faltou muita comunicação, né? Mas a gente não estava vivendo uma super crise, a gente estava vivendo um afastamento que eu atribuía muito ao desgaste de todos esses 2, 3 anos anteriores. Não tem como, a conta chega mesmo, né? Eu estava trabalhando muito, 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 porque a gente voltou para o Brasil e a estabilidade financeira começou a pegar um pouco, e a Imersa era uma agência muito nova, precisava de muita dedicação, meus filhos pequenos em casa, eu de home office, então a gente sabe como é trabalhar de casa com as crianças chamando o tempo todo, e eu vivi uma sobrecarga muito grande, enquanto comecei a senti-lo menos parceiro nessa coisa. A gente teoricamente trabalhava juntos, e aí começou a ter esses conflitos, esse distanciamento, e a gente teve outras questões também. A gente teve, né, ele lidou com essas questões de uma outra forma, se envolvendo ali em outros caminhos, e aí eu fui viajar no final do ano, perto do meu aniversário, mas não teve nada a ver com isso, era uma coisa que eu já queria fazer, já estava programada para eu fazer uma viagem sozinha. Ao mesmo tempo eu relacionei essa experiência com algo que talvez fosse bom para o relacionamento. Falei, bom, eu vou ficar uma semana fora,
A gente vai dar tempo um pro outro, porque tá muito desgastante a convivência. E eu acho que essa semana vai ser muito boa para nós, para mim, para ele, pra gente conseguir colocar a cabeça no lugar e olhar para o que a gente já construiu até aqui. Essa era a minha expectativa. Foi olhando pra continuidade. Pra continuidade, pra tipo, vamos resolver, vamos fazer uma terapia juntos, cada um na sua individual, mas também algumas sessões focadas, vamos ver o que a gente precisa para se encontrar. Minha expectativa era muito essa, então eu saí para essa viagem, eu deixei uma carta para ele, que eu sou da escrita, né? Nem falei sobre isso, mas eu também trabalho como escritora, tenho os meus livros infantis. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todas as redes sociais da Gabi, e para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, eu tenho um livro lindo de separação, da questão da separação da mãe com o filho, só um adendo. Muito então, aqui curioso, na descrição, né? Exato, que é mais para a mãe do que para o filho, o livro é lindo. Então, daqui na descrição tem todos os contatos da Gabi. Obrigada. E escrevo para mulheres também na minha rede social, então eu sou muito das palavras, assim, por escrito, é a minha forma de me expressar. Eu deixei uma carta e fui em paz, assim. Então, assim, foi uma viagem que eu aproveitei muito um tempo para mim, foi muito gostoso. Eu consegui entender que eu ainda estava ali, que eu era eu, que eu conseguia me ver, me achar no meio de todo o caos ali de empreender, de maternar. E para mim tava tudo bem, ia dar tudo certo. E aí eu cheguei de viagem, a gente conversou no mesmo dia, e foi quando ele disse que ele sairia de casa. E aí ele saiu no dia seguinte. Uau. Ui, Dá até né? Até arrepia a pele, mas... Enfim, e aí, Gabi? Tipo, e aí... Como é que uma mãe que tem todo esse propósito voltado para a família, sempre pensou na família, uma mulher, mãe, que se vê nessa situação de mãe solo, porque acho que nesse momento nem tinha tu nem conseguia imaginar todo o amadurecimento que esse processo ia te trazer até hoje, né? Não. Eu acho assim, Ale, eu vivi todas as fases do luto, ainda vivo, né? A gente não tem um ano ainda dessa jornada. Então, algumas fases vêm e vão. Então, assim, eu vivi as fases do luto, e a primeira delas é a negação, né? Então, por um tempo, eu vivi, assim, a negação total daquilo, e o desespero, e os sintomas físicos de um luto. Eu não sei se... Eu acho interessante, porque a gente... É igual o puerpério, a gente não fala muito sobre isso, né? E o puerpério, ele também traz sintomas físicos, né? Não só emocionais. E o luto também, Porque houve ali o rompimento, né? Uma ruptura. E o rompimento de um sonho, de uma vida. Eu costumo dizer que era um sonho já realizado. Era um sonho que eu tinha sonhado e para mim estava conquistado, e estava seguro. Para mim era um lugar seguro, era um lugar de proteção, era um lugar sagrado. A família era uma coisa a ser sempre prioridade. E então, quando eu vi que eu tinha esse raciocínio, talvez não compartilhado com outra pessoa, o baque foi muito grande para mim. E aí tudo isso se mistura a todo o resto, né? Eu passei, assim, acho que eu diria que os 2, 3 primeiros meses eu emagreci muito, eu perdi muito peso, eu não tinha vontade de comer, eu tinha náusea, eu tinha dor de cabeça, eu tinha tontura, eu tinha sintomas físicos mesmo. Procurei ajuda profissional, acho bastante importante dizer, a gente fica se colocando como forte, como, sabe, sempre a mulher forte, que tem que dar tudo, a resiliente. Eu realmente sou muito resiliente, mas isso não significa que eu não precise de ajuda, que eu não possa chorar. E uma ajuda também, além das amigas, da rede de apoio de amigas, que eu sei que veio muito forte para ti. Muito. A rede de apoio profissional. Conduzindo ali. Porque chega um momento que a gente precisa, em situações como essa, de um profissional que te dá uma luz pra te puxar, te dar a mão, trazer até ferramentas ali, né, pra te ajudar. E tem tanta cobrança que eu vejo da mãe forte, da mulher que dá conta de tudo, da trabalhadora, da empreendedora. Mas você vai conseguir. E a gente não pode ter esse orgulho de dizer, não, eu preciso de ajuda pra
pra sair daqui? As pessoas dessa falam, escuridão. elas trazem muito a conversa do incentivo, né, e do colo, do acolhimento, que é muito importante. Então, esse tipo de fala, você vai conseguir, vai dar tudo certo, isso vai passar, é uma questão de tempo, elas são verdadeiras, mas não anula o sofrimento que a gente vai ter no processo até conseguir, né, algo que a gente tem que aceitar que vai passar. Então, quando eu saí da fase da negação, eu entrei na fase da aceitação. E foi quando eu pensei, tá bom, eu vou passar, eu vou conseguir, mas eu vou precisar de ajuda. E assim, uma das coisas que eu realmente me orgulho de dizer eu não hesitei em pedir ajuda. Então eu pedi ajuda para amigas, para pessoas desconhecidas que me ofereciam uma palavra, um colo, que já tinham passado por alguma coisa parecida. Me aproximei de pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, que assim, têm idade para ser minha mãe, de repente minha avó até. A gente vai nesse círculo aí de comunicação, né, tendo contatos, e essas pessoas me ofereceram colo, eu aceitei, familiares e profissionais, né, então eu fiz bastante terapia, passei em psiquiatra, comecei a tomar uma medicação bem levinha, mas que foi necessária para Naquele acalmar, momento foi importante, para me dar né? clareza de raciocínio. Porque quando a gente passa por uma ruptura como essa, é muito difícil a gente conseguir raciocinar, dar lugar à razão mesmo. Porque o nosso impulso é deixar a emoção falar, né? Uhum. Então, o sofrimento, a dor, por que não foi o que poderia ter sido, a culpa, a vontade de reverter, A falta. todos esses sentimentos. A falta da pessoa, porque tu, querendo ou não, por mais que tenha uma crise, eu acredito que tem essa falta desse... até de olhar. É que é um hábito, né? É um hábito, é No uma começo, rotina. você fica assim, tá, como é que é minha rotina agora, então? 20 anos, né? Não foram... E eu acho que não é nem questão de tempo, é a intensidade de tudo que acontece. É a intensidade. Né? Mas e aí, Gabi, conta aqui, como foi tudo isso que você viveu maternando? Como que foi falar pro filho? Como foi isso? Eu não consigo me imaginar nessa situação. Como que eu vou falar pra minha filha, então? Como que é? Eu não sei, eu fico sem palavras mesmo pra falar, eu quero ouvir. Eu acho que ninguém se prepara pra isso, não é algo que eu super planejei, como ia ser, até porque eu soube de um dia pro outro. Uhum. Mas eu tenho eu já vivi outros momentos assim, que acabaram me trazendo o mesmo tipo de comportamento. Eu não sei de onde vem isso, mas sabe quando você tá passando por algo muito difícil e de alguma maneira você tá calma? Você se sente calma. Eu não sei de onde vem, mas você sabe que ali, aquela hora, você tem que fazer o que você tem que fazer. Depois você desaba. Foi mais ou menos como eu me comportei. Então, quando ele me disse que sairia de casa, eu ainda tentei depois. Tem certeza? Você não quer ficar? Enfim, vamos tentar, fica. Insisti um pouco e ele estava super decidido. E aí eu disse pra ele, então a gente vai contar pras crianças. Quantos anos elas tinham? 5 e 3. 3. Elas estavam quase fazendo aniversário. Uau. Já tem uma percepção maior ali do que tá acontecendo, dos movimentos. E foi uma coisa simples, rápida. Foi uma conversa, assim, de sentar no chão com eles. Mas foi uma iniciativa tua. E eu Né? falei também. Fui eu que falei. Ele não disse nada no dia. Obviamente, conversou com as crianças depois, no momento deles. Mas ali, esse momento que era pra ter sido talvez o último em família, eu que falei que o papai e a mamãe não seriam mais namorados, que não morariam mais juntos, que cada um ia ter uma casa. E que ia dar tudo certo, que isso não tinha nada a ver com amor por eles, que isso não tinha nada a ver com sermos pai e mãe, né? E que a gente ia seguir numa nova dinâmica familiar. Mas eu falei tudo aquilo assim, parecendo um robô, sem querer acreditar naquilo, sabe? Mas eu senti que era algo que eu precisava... Ele ia sair de casa, meus filhos precisavam saber, né? O que estava acontecendo. E aí peguei as crianças, fui para casa de uma tia, que é a tia que eu recorro sempre. Vocês conheceram, inclusive? Sim. Passei a tarde na casa dela e quando ele terminou de pegar as coisas, ele me avisou que já tinha tirado tudo e eu podia voltar. E aí eu voltei para casa com as crianças. E dali a gente começou... assim, eu vivi os primeiros 20 dias num inferno particular, assim, porque eu estava morando num lugar onde eu já não aguentava mais ficar, porque foi um palco de muita dor para mim. Então, ao mesmo tempo que eu mal conseguia levantar da cama, eu concentrei todos os meus esforços em duas coisas.
nas crianças e em mudar dali. Alguma coisa me dizia que eu não ia conseguir continuar, eu não ia conseguir me fortalecer, levantar, se eu continuasse morando ali onde a gente estava, por conta de coisas que aconteceram. E aí eu consegui, em 20 dias eu achei um cantinho maravilhoso, meu lar, e chamei a ajuda do meu pai, da minha tia, da pessoa que trabalha comigo, das amigas, para me ajudar com a mudança, porque eu não consegui tirar um cabide do lugar, eu não conseguia. Foi tudo muito paralisante, assim, esse processo. Mas eu sabia que eu tinha que chegar lá, na casa nova, então todo mundo me ajudou. E as crianças? As crianças foram observando ali aquele movimento, continuaram com a sua rotina de escola, de atividades. De novo, né, vem a força de algum lugar, então, assim, para eles eu consegui, assim, desde o dia 1, estar muito presente. E calma, e leve, e alegre. Eles foram minha fonte de alegria, eles me curaram muito. Né? De fato, essa tristeza ficou com você, assim, não... Ficou comigo, eu não deixei eles verem. Claro que uma vez ou outra não vamos também ser aqui, né, a gente não é de ferro. Sim. Então, e eu acho importante também que eles conheçam as fragilidades. Com certeza. Que eles também, talvez um dia, não por uma separação de marido e mulher, ou enfim, parceiro, parceira, né? Mas talvez eles vão ter rompimentos. E a gente precisa... Vão se frustrar, Vão né? se frustrar. Vão acreditar em sonhos que vão acabar. E aí como é importante a gente não criar os nossos filhos numa bolha, principalmente nos momentos mais desafiadores. O que eu tentei passar pra eles, e foi muito natural, porque era como eu tava sentindo mesmo, é que sim, a mamãe tava triste, sim, a mamãe tava frustrada, sim, a mamãe estava decepcionada, mas que nada daquilo seria pra sempre, que era uma fase que a gente tava passando, e que a gente ia dar conta, que a gente ia seguir juntos, e que era isso que importava, e que o amor não tinha mudado, né? E que a gente ia continuar fazendo o melhor por eles. Mas chegou a ter questionamentos deles, assim, Gabi? No que começo, você ficou sim. assim, meio sem chão, do tipo... Tá, O que eu respondo agora? agora? Sim, no começo sim, principalmente do meu mais velho, né? Que logo ele fez 6 anos, então aos pouquinhos ele foi perguntando algumas coisas. Para algumas, eles fazem as perguntas mais esperadas mesmo, né? Tipo, papai e mamãe vão voltar? Ou o que aconteceu? Por que vocês se separaram? Por que o papai não vai dormir aqui hoje? Isso. Ou então, assim, vamos fazer um programa de domingo que sempre fazia os 4. Hoje é só nós 3, mamãe? Esse tipo de pergunta mais esperada. E aí a gente vai levando, vai explicando, sim, filho, agora é assim, a nossa dinâmica agora é essa, tá tudo bem. Mas isso é muito rápido, a criança é muito adaptável. E isso, muito flexível, né? Flui, assim. Isso me trouxe uma segurança também, porque eu vi que tava tudo bem com eles, assim, na medida do possível. Óbvio que eles vão ter as questões, eu acho que quando eles crescerem, eles vão se questionar, eles vão, de repente, me procurar. E uma coisa importante, você buscou para eles também uma terapia, uma ajuda profissional? Ale, o meu mais velho, ele já estava em terapia há um tempo, por conta da questão de mudança de país. Quando a gente voltou ao Brasil, eu senti que ele precisou, por uma ansiedade de se adaptar de novo. Ele estava super fluente no inglês, então os primeiros dias de escola ele achou ali uma dificuldade. Então eu tinha colocado ele na terapia desde aquela época, e a Serena ainda não. E sim, quando a gente se separou, eu coloquei os dois na terapia. Eu mantive por alguns meses. Depois eu tirei, porque eu senti que tava uma carga ali para eles também. E que, na verdade, eu já tava me sentindo muito melhor. E acho que eu tava conseguindo passar essa melhora para eles. E aí eu achei por bem a gente tirar, por enquanto. E é bacana porque mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, estão passando por isso. De buscar ajuda para os filhos também, mas também sentir a conexão que tem com os próprios filhos e dizer, não, agora tá bom, agora eu estou forte. Isso foi muito importante. Você fala muito nas suas redes sociais disso, né? De se ouvir como mãe num momento desse. Isso, né? E de ter a sua segurança, a sua tranquilidade materna. Eu já falei muitas vezes, eu não sou uma mãe que costuma sentir muita culpa. Essa culpa clichê que a gente sente quando tem que sair para trabalhar, quando a gente quer fazer um momento para nós, eu não tenho muito esse peso, porque eu acho que eu consegui trazer essa segurança para minha maternidade. Eu sei que quando eu tô com eles, eu tô por eles, assim. E eu acho que esse raciocínio é muito importante. Então, quando eles começaram a fazer a terapia focada na questão da separação, foi ótimo por um tempo. Mas depois, eu já não quis mais delegar aquilo. Eu acho que a profissional foi incrível no trabalho que ela fez. Ela foi uma ponte para as crianças.
E depois eu tava esperando do outro lado da ponte. Então eu já podia assumir de volta, sabe? Eu já tava bem mais forte. Então eu acho que ela me apoiou enquanto eu tava mais enfraquecida pra lidar. E depois... E Gabi, essa questão, a questão das crianças, enfim, mas um ponto muito importante para quem tá chegando nesse momento de uma separação ou tá passando por isso, é que eu vejo que as suas leitoras te questionam muito a questão financeira. Da dependência financeira do marido, então eu sou infeliz no meu casamento, mas eu não peço separação, isso chegou muito pra ti, né? É a história mais comum. É a história mais comum. Eu sou dependente do meu marido, financeiramente, mas o meu casamento eu vi que o sonho já terminou, mas eu não consigo sair. E a outra questão, estou nesse momento que a Gabi viveu, que chegaram pra você, e aí eu vi que a questão financeira, que tu também você coloca muito que você se viu sem chão, porque você sempre pensou no todo, né? Como que tá sendo essa adaptação, essa questão? Eu queria que tu falasse um pouquinho para acolher essas mães que estão nesse processo que você vem. Né? Inclusive, vou aproveitar para dizer que a gente tem a Comunidade Solar, que foi um dos projetos que eu lancei depois da separação. Então, a Comunidade Solar é um lugar de acolhimento para mulheres em jornada solo, seja essa jornada qual for, né? A gente tem um grupo lá de quase 50 mulheres em poucos meses. Todas na maternidade solo. Todas na maternidade solo, ou porque viúvas, divorciadas... Por escolha. Tem mães, por escolha, tem mães que vivem num relacionamento, eles estão casadas, mas elas se sentem solo dentro do casamento. Uma paternidade off. Às ali, vezes né? porque o pai não tem uma paternidade ativa, às vezes porque não é um marido ativo. Então ela se sente solo como mulher. Eu tenho o pai presente, mas como mulher eu não sinto que eu tenho um marido presente. Então tem vários tipos de jornada solo. E a Comunidade Solar, elas encontram nas tuas redes sociais, também na descrição, a gente pode botar o link. Isso, é @comunidade.solar. E a gente tem conteúdos diários ali. A gente traz convidados também, psicólogos, advogados. Então é muito legal para trazer conhecimento, porque o que eu fui percebendo quando eu falei, aconteceu isso, então deixa eu ver como é que o que eu tiro disso? Como é que eu aprendo e cresço para mim? E o que eu consigo levar para outras, já que eu sempre fiz trabalhos para mulheres, né? Com mulheres. Eu sempre tive essa conexão. E aí chegaram muito esses relatos de completa vulnerabilidade, assim, né? Tanto de dependência emocional dessas mulheres com esses homens, quanto de dependência financeira. E de dependência operacional, algumas delas, né? Como é que eu vou viver um dia a dia sozinha? Como é que eu vou... Então, todos os tipos de dependência. Com relação à dependência financeira, o que eu acho assim, eu não vivi essa dependência financeira, na verdade, eu sempre trabalhei desde muito cedo e eu sempre tive a minha autonomia financeira, que é diferente de uma independência financeira, né? Mas é uma autonomia financeira, de eu ter meu próprio dinheiro, de eu conseguir organizar ali as minhas finanças. Claro que quando a gente tá numa família, a responsabilidade é dos dois, né? Então a gente tinha uma família com 2 filhos pequenos, que demandam, né? A gente tem as escolhas que a gente faz para eles, né? Então, é escola, é alimentação, é convênio, é médicos, é vestuário, é entretenimento, todos os custos fixos e variáveis de uma família com 2 crianças, eles não são poucos. E ainda dentro do casamento, a gente passou por alguns momentos na questão de trabalho dele, principalmente, que estava um pouco difícil a gente ajustar essa rota. E em alguns momentos eu fiquei sobrecarregada, financeiramente falando. Mas é aquilo que eu disse para vocês. Para mim era tudo uma construção, era uma fase, era um período, ia melhorar, ia passar. Juntos. Mas o que eu falo sempre para essas mulheres? Se já sabe que o casamento acabou, se isso já tá dentro da mulher, eu não vivi esse lugar, né? De eu decidir pelo fim. Mas eu percebo que tem muitas mulheres que estão vivendo esse lugar. Eu não quero isso para mim, eu sou jovem ainda, eu quero uma outra construção, eu quero uma outra possibilidade, mas eu sou dependente financeiramente. A gente tem levado lá para dentro da Comunidade Solar algumas recomendações de especialistas financeiros, advogados, psicólogos, profissionais que trabalham nessa área. E a recomendação sempre se organiza antecipadamente. Faz o que você puder. Se você está fora do mercado de trabalho, volta para o mercado de trabalho. Começa a entender quais são suas possibilidades para seguir na sua jornada solo. Né? Então, faça algo. Pode demorar. A gente ouviu relatos lindos, assim, emocionantes,
de mulheres que ficaram no casamento por 2 anos, aguentando traição, violência psicológica, mas para se organizar, para fazer um pé de meia e conseguir dar o passo mais importante de sair. E foi muito importante, porque se elas não tivessem se organizado, se esse caso específico não tivesse se organizado por esses 2 anos, ela teria passado 2 anos no sofrimento. Sim. E ainda estaria hoje no mesmo lugar. Então demora? Pode ser que sim, pode ser que demore, mas é possível, né? Então eu sempre falo isso. Tem mulheres que estão em fases ali de tipo, meu marido vai ser transferido, tá pedindo para eu parar de trabalhar. E aí a gente conversa com elas. Mas o que você quer? Você acha que você... Porque assim, os filhos crescem, né, gente? Todo mundo, eu acho que tem, em algum momento da nossa maternidade, a gente tem aquele sonho, assim, eu acho que eu vou ser só mãe agora, né? Uhum. A gente vive ali logo no pós-parto imediato, as licenças maternidades, e depois a gente pensa outras possibilidades. Nossa, acho que eu vou me dedicar a isso. E eu acho que se a gente tem isso seguro dentro do nosso coração, tá ótimo. E essa possibilidade, né, que viver custa... Sim. Acho que tá ótimo, mas e se não é? E se depois... Porque os filhos crescem, eles não são nossos, eles vão ser do mundo, eles vão ter suas escolhas, suas vidas, seus círculos de pessoas, e a gente não vai mais ser tão necessária. E aí o que vai sobrar? Então, eu sempre tive a segurança de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar, eu amo o que eu faço. Tanto é que eu não paro de ter projetos, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, trabalhar pra mim me realiza. E vem no lugar da moralidade nossa mesmo, né? Assim, é um lugar que traz esse lugar depois. E hoje eu acho que eu consegui alcançar uma atuação onde eu ajudo, eu consigo, sabe? Quando eu recebi um relato esses dias também, de uma amiga que já foi cliente da agência, e ela compartilhando comigo, falou, olha, meu casamento quase acabou, por conta, né, já tava meio ruim, eu vi tudo que você passou, e eu falei, nossa, eu acho que eu vou acabar com isso logo também. Mas ela conseguiu, ao ver os desafios que eu compartilhei, que assim, não é, nossa, acabou, porque as pessoas falam, né, você tá mais bonita, você tá mais leve. A gente já vai chegar nesse ponto da Gabi hoje. E eu acho que as pessoas pensam assim, nossa, que maravilhoso, né? Foi bom pra você. Cara, foi muito bom. Ninguém sabe as dores, né? Os espinhos que trilhou. E eu compartilhei muito esses espinhos. Então, e aí essa mesma pessoa, ela voltou pra mim e disse, meu casamento quase acabou, mas eu fui acompanhando o seu processo e eu entendi que eu quero ficar. E eu trouxe ele pra perto de mim, enfim, e agora ela tá grávida até. Então, eu fiquei pensando assim, tá vendo? Eu não tô incentivando as pessoas a se separarem. Eu sou muito... Mas eu lembro, tá trazendo a consciência, né? E eu lembro que um dia a gente se encontrou também num evento do Like a Mom. Uhum. E eu te perguntei, e aí eu falei, Gabi, tipo, né, que a gente fez o convite oficial, assim, e tal, naquela semana, e eu disse, você tá servindo também de inspiração, mas é uma inspiração, daí você falou assim, é uma inspiração que eu não gostaria de estar vivendo, mas a inspiração de quê? Ou de a mulher se vê, vou salvar o que eu ainda quero estar, ou não, eu não quero mais estar nesse lugar. E quando você, não por uma decisão sua, mas depois desse processo todo do luto, da negação, da tristeza, hoje também tá vivendo, mas quando as pessoas se dizem, Gabi, você tá mais leve, tá mais... Nasceu uma nova agência, nasceu uma nova Gabi, cheia de mais ideias, a comunidade solar, mas muito mais madura. E esse processo todo, pra gente até, por conta do tempo, a gente poderia ficar aqui mais horas, mas essa questão desse processo de deixar viver o que precisa ser vivido, mas e hoje? Como quando as pessoas te dizem assim, você tá mais leve, mais bonita, mais iluminada, você tá, mas e agora, né? O que você sente com isso, sabe? Eu acho que assim, nada o que a Gabi de hoje ia falar pra Gabi de alguns meses atrás, sabe? Eu acho que a Gabi de hoje falaria o que eu lá atrás escutei de mim mesmo, assim, os clichês, vai passar, o tempo vai ser seu melhor amigo, o que você precisa tá dentro de você e nas pessoas que estão ao seu redor. Eu confiei muito nisso, né? Falei pra vocês. Então, aos pouquinhos, foi começando a doer menos, porque eu consegui trazer clareza de raciocínio, assim. Eu consegui ter consciência de que, por mais que eu tivesse agarrada ali ao sonho de família, daquela construção toda, o cenário atual já não me permitia viver aquilo. Já não era mais o que eu queria pra mim também. Porque as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Então, aquela pessoa que foi um parceiro por muitos anos, hoje já não seria mais, né? Então, eu aceitei as escolhas dele,
E daí eu comecei a olhar para as minhas. Então o que eu quero da minha vida daqui para frente? O que eu vou... no que eu vou focar? Lógico, a gente tem que focar nas crianças, sempre foi em primeiro lugar. No trabalho, porque eu vivi uma reviravolta muito grande também. Depois, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho. Mas tinha eu ali ainda, né? Falei, tá, então eu não posso agora só maternar e trabalhar. Eu sobrei também. Sim. Eu quero um lugar. Quando eu mudei de apartamento, apesar de ter sido rápido, né? Foi em 20 dias. E eu ainda ter vivido um luto muito sofrido nos meses seguintes. Algo já começou a se curar e melhorar ali. Então, para mim, a mudança de ambiente ela foi fundamental. E eu acho importante dizer isso porque também chegam muitos casos de mulheres que estão presas na casa do ex-marido porque não tem para onde ir, ou porque, enfim, ainda estão morando ali no quintal da sogra, sabe? Acontecem esses casos. Certeza, né? E é normal. Às vezes a gente precisa se organizar. Às vezes é necessário ali. Às vezes é necessário, só que não pode ser ignorado por tempo indeterminado. Porque às vezes a gente começa a lidar com uma situação como se ela fosse só a única possível. Tipo, eu moro aqui. Eu não tenho... Será que você não tem o que fazer? Será que você mudar de ambiente não vai te trazer uma leveza, uma outra energia, uma limpeza? Olhar. E para mim foi o que... Eu sou muito assim, eu sou muito do lar, do espaço, da energia, né? Então, ali onde eu tava já realmente não dava mais. E eu comecei a melhorar quando o meu apartamento novo ficou organizadinho, ficou com a minha cara, ficou com o jeitinho meu e das crianças. E aí eu comecei a pensar, foi primeiro no físico, a gente tem que materializar. Porque do lado de dentro eu tava despedaçada. Mas eu, olhando ali para aquele ambiente, eu falei, tá bom, eu tenho de onde recomeçar. Construir novas memórias nesse ambiente novo, que é importante, né? E aí foram chegando, né, oportunidades aparecem, assim, eu tenho pessoas muito queridas ao redor. E aí uma fotógrafa que eu conheci também aí pela vida, muito querida, com um olhar apaixonante, se ofereceu para ir lá em casa, fazer vídeos e fotos nossas, com um trabalho incrível. E aí, quando eu vi o vídeo dela, eu me vi ali, né? Eu não tinha me visto ali numa cenas de dia a dia, cuidando das crianças, e eu falei, gente, eu ainda sou eu, a essência tá em mim, tá tudo bem, eu consigo recomeçar. E aí eu fui enxergando essa leveza. E aí quando passou a falta, que vocês até comentaram, que é muito do hábito que a gente tem, da pessoa, da rotina e tal, a gente vive as primeiras coisas, né, tipo, o primeiro pneu furado, que você não tem pra quem ligar, o primeiro mercado que você tem que fazer com as 2 crianças sozinha, que você não tem uma ajuda pra pedir, a primeira febre, que às vezes você tem que levar um pro pronto-socorro e o outro você deixa onde? Você vive essas primeiras coisas que elas são muito impactantes, assim. Mas depois que passa... O primeiro filme sozinha. E eu acho que até a sensação de responsabilidade, eu ia até te fazer essa pergunta. Qual foi o grande desafio, assim, que você notou... Como mãe solo? Como mãe solo, sabe? Porque, assim, eu tô aqui, eu não tô nem conseguindo fazer pergunta, eu tô assim, ó, na sua... Não, eu falo demais. Porque eu fico me imaginando, assim... Eu tô trazendo algumas perguntas que eu já vi que outras leitoras fizeram nas tuas caixinhas lá. Porque a gente precisa falar desse tema, né? A gente precisa mostrar. E eu fico pensando nisso, assim, igual você falou, nossa, porque eu acho que é uma questão de responsabilidade, assim, até inconsciente, né? Por exemplo, a primeira febre. Meu marido pode até estar viajando, mas é uma corresponsabilidade. Você tem alguém com quem compartilhar. Isso, eu acho que assim, não sei, nem precisamos chegar nesse ponto, se é uma paternidade, que ainda assim vocês estão como figuras parentais dos seus filhos, né? Então ele tem o nível dele de responsabilidade e tudo mais, mas naquele momento daquela febre, é contigo. Não tem assim com quem você trocar. Essa é uma polêmica que eu acho muito interessante trazer, porque existe esse termo, mãe solo, né? É um termo que traz peso, é um termo que traz uma certa crueldade, uma certa polêmica. Preconceito também, né? E aí as pessoas querem te colocar numa categoria. Tipo, você é mãe solo, mas eles não têm pai e tudo. E aí o que eu sempre falo, talvez vocês já tenham visto eu colocar dessa forma. Eu me sinto mãe solo. Por quê? Sim, as crianças têm o pai presente. A nossa convivência é compartilhada, a convivência das crianças é compartilhada. Ele faz o papel dele como pai. Ele tá fora ali das estatísticas horrorosas que a gente tem no Brasil. De 11 milhões de mulheres que maternam de fato solo, totalmente. Porém, eu me sinto solo, porque quando meu filho tá com febre, eu não tenho com quem compartilhar, às vezes.
Quando acontece um perrengue matinal que eu tenho que resolver sozinha, eu tenho que resolver sozinha. E Então, a festinha de aniversário do colega, de só a mãe. e aí tá todas as famílias lá, e as pessoas... É que agora também, assim, a gente Não, tá... no começo teve essa No começo é situação, muito né? isso, assim, né? Você tá vivendo aquelas primeiras vezes de tudo. Mas assim, ó, eu vou te dizer, um perrengue que eu lembro, que você perguntou... É que eu acho que é o que é mais difícil na maternidade, porque acredito que seja o dia a dia mesmo, né? O dia a dia. O que eu acho mais difícil e o que eu queria deixar como conselho, dica, não se paralisar, as mulheres, para não se paralisar, porque assim, a primeira vez que você for pensar em sair com, por exemplo, eu que tenho 2, né, pequenos. Eu tô aqui olhando, vendo sua história e colocando eu com 1. Com 2 eu não ia sair de casa, eu acho que eu ia entrar nesse lugar Então, a vontade de paralisar. desistir é muito grande. Você fala, putz, eu não vou. Mas assim, como eu falei pra vocês, eu sou muito de fazer. Então, o que eu fiz muito no começo eu não vou pensar sobre isso, eu só vou. Eu lembro um dia que eu saí com eles, eu não acordei muito bem, que tem essa também, né? E aí Verdade, você não pode dividir, tipo, eu vou dormir, você fica aqui. Você não sabe, e assim, você não sabe como você vai acordar, são dias e dias, são altos e baixos, são momentos e momentos. E aí era um domingo, eu acordei, eu não estava bem, mas tinha um sol lindo lá fora, eu falei, não, eu vou passar o dia fora, não tinha programação nenhuma. Arrumei as crianças, coloquei no carro. A primeira coisa que a gente foi fazer foi tomar café da manhã numa padaria. Era bem cedo ainda, então eu literalmente passei o dia fora. E tava aquele caos, eu não tava no meu melhor, mas eles estavam ali. A gente pediu comida, uma tava morrendo de fome, e a hora que a comida chegou, o outro quis ir ao banheiro. E o banheiro da padaria era assim, era no andar de baixo. Sabe? A padaria cheia, eu com a bolsa, tipo, eu não tenho tranquilidade de deixar a bolsa na cadeira. Então são pequenas situações, mas naquele dia, por incrível que pareça, eu achei tudo muito engraçado. A gente vai se divertindo com a coisa, porque eu falo, cara, eu não posso chorar aqui no meio, então... Mas dá vontade, vai velho. dar certo. E aí, você deixou... Deixei a comida, carreguei a bolsa, uma no colo, reclamando que queria levar o pão pra dentro do banheiro, porque ela tava com fome. E o outro desesperado pra chegar no banheiro. E uma reclamando que eu tive que carregar ela no colo, senão ela ia ficar pelo chão, porque ela não queria ir. E daí fomos todo mundo pro banheiro. Tinha fila. Esperamos. Daí meu mais velho usou o banheiro. Lavamos as mãos, tudo certo, acalmamos, voltamos pra cadeira. Eu já tava, né, suando. E, enfim, o que aconteceu na próxima? Eu não levei uma bolsa gigante, sabe? E Você vai aprendendo. E eu lembro de colocar as crianças pra usar o banheiro antes de sair de casa. Tipo, já uma coisa que hoje em dia eu já raciocino muito, muito automaticamente. Então a gente vai aprendendo. E aí eu fui conquistando essa paz. A gente falou da leveza e tudo. E isso também é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Ah, você sente que tá mais leve? Parece que tá mais fácil. Fluindo melhor. É porque eu não consigo me ver. Acho que nenhuma mulher consegue se ver. Uma mulher que hoje, na nossa situação, tem não, tipo assim, a Gabi de 2, 3 anos, 5 anos atrás não ia se ver hoje no processo que viveu. Não, porque eu contava muito com ele pra tudo. Mas assim, uma coisa que eu também sempre tive dentro de mim, não é que eu não estava com ele porque eu precisava dele. Eu acho que essa consciência para a mulher é muito importante a gente ter. A gente precisa dessa pessoa? Ou a gente quer estar com essa pessoa? Porque aí é que tá o valioso da coisa. Então, eu nunca estive com o meu ex-marido por precisar estar com ele. Eu sempre gostei da minha independência. Sempre gostei de ficar sozinha, de curtir meus momentos sozinha. E sempre amei estar em família. Mas eu tava com ele porque eu queria. Então, essa fase, eu acho que até que passou rápido. Porque era mais uma desconstrução de hábito. Tipo assim, quem tem que dirigir agora sou só eu. E essas coisas do dia a dia. São detalhes, né? São detalhes. Assim, que você vai sentindo no dirigir, de tomar uma decisão. O que a gente vai fazer final de semana? O de ir no banheiro com um, ficar com outro. De cuidar da rotina do sono, essas rotinas noturnas quando a gente né, as crianças são pequenas. Enquanto eu faço uma coisa, eu faço outra. Quando eu acordo com dor de cabeça, vai ficando ali um pouquinho, eu vou dormir mais meia horinha. Isso, não tem essa opção. Não tem mais isso. Então, assim, é curioso mesmo, porque eu tô muito mais sobrecarregada de coisas pra fazer, e de preocupações, e responsabilidades, e financeiro, mas ao mesmo tempo eu tô muito mais leve, porque eu não tenho... Eu falei isso pra uma amiga esses dias, e ela achou muito forte. Eu falei assim, eu tô muito mais leve porque eu não tenho que convencer ninguém a ficar mais. Entende? Isso tem um peso. Nossa. E então, quando eu tô na minha casa, com as crianças,
não é mais pesado, porque tá todo mundo que tá ali quer estar ali. Então é leve, é gostoso, é divertido. Por mais que ontem a gente foi dormir 11 horas da noite, porque eu cheguei em casa com eles, cansadérrima do trabalho, tinha lição de casa pra fazer, aí vai fazer lição de casa, aí vai pôr no banho, aí vai pôr no jantar, aí vai fazer dormir, vai ler história, vai rezar. Tudo você. Mas é algo que eu já gosto de fazer, sabe? Assim, eu não preciso... Sim, você foi deixando fluir. Vai fluir de uma maneira leve pra todo É mundo. meu papel. Porque E claro eles que todos assim, querem estar ali naquele momento. E claro que eu tenho também os meus momentos de pausa, né? Como eu falei, a gente divide a convivência. Então, eu tenho os meus momentos de recarregar as baterias, por mais que é uma dualidade, né? Ainda, de muita saudade e falta das crianças. Que é onde mais vem esses momentos de vazio, assim. Ao mesmo tempo, eu preciso me recarregar. Então, eu consigo. E eu tenho outras amigas que elas são solo. E é muito mais puxado. Imagina. Solo sem Sem a presença do pai. E, Gabi, pra gente finalizar, assim, você não se coloca nesse lugar de culpa, mas, assim, mulheres que estão passando por isso, essa questão de deixar as crianças mães solos, que se sentem sozinhas, mas que tem uma paternidade ali ativa, tem esse momento pra si. Às vezes vem essa culpa ou até esse julgamento. Deixou as crianças com o pai pra ir no show, agora o pai vai no jogo de futebol, tá tudo bem. Então, assim, pra gente finalizar, para abraçar as mães que estão querendo esse respiro e precisando e merecendo, fechar os ouvidos pro julgamento também, que vem, isso, né? Eu acho que é muito importante se sentir, não negar nenhum processo, porque às vezes a gente também fica na ânsia de fazer a vida andar, então, tipo, agora eu vou começar a sair, eu vou viver, eu vou mostrar que eu tô bem, calma, às vezes você não tá. Então, assim, eu passei... Tem um tempo para as coisas acontecerem, né? Eu acho que viver o luto é muito importante. A gente nega muito isso. A gente quer pular etapas do processo. E eu falo, Gabi, que se você não vive o luto hoje, você pode até ir passando por cima, mas em algum momento você vai tropeçar nesse luto, né? E essa questão de mostrar, eu preciso mostrar que eu tô bem, né? É complicado. Porque... as pessoas falavam muito assim pra mim, algumas pessoas próximas, não põe foto chorando, não mostra que você tá... Gente... Qual o problema? Eu sou humana. Tá tudo bem. Eu não tenho essa... Eu entendo essa fala, né? Porque, querendo ou não, eu tenho um perfil ali que tem muita gente e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente não... Quão verdadeira eu vou ser comigo e com a audiência que tá lá, que eu tenho tanta responsabilidade com o que eu compartilho, se eu não mostrar que eu tô triste também. Mas fez parte do meu processo. E aí, então assim, nos primeiros meses eu não queria fazer nada. Quando as crianças não estavam em casa, era um terror, assim. Eu não conseguia bancar ficar na minha casa, que já era a nova casa. Mas eu não conseguia dar conta de ficar ali sozinha. Então eles saíam, eu já meio que saía junto. Eu dormi muitos finais de semana na casa de familiares. Ou fiquei no telefone com meu pai, que não mora em São Paulo, chorando. Sabe? Horas de ligação. Ou só dormir é uma fuga também. Então eu vivi muito isso. Pro tempo passar, né? Amiga, vamos sair, gente, não, hoje não quero, não dou conta. Fui muito pra casa de uma amiga que é casada, que tem um bebê, e que me acolheu muito, então eu ia meio que viver a vida dela, da família dela, sabe? E eu às vezes saía do trabalho, amiga, eu vou pra sua casa hoje, pode vir. Eu fui muito acolhida. E aí eu fui sentindo essa vontade que veio de dentro, de fazer outras coisas. Então eu comecei a ir no cinema, eu comecei a sair com amigas para outros lugares, eu comecei a ir em shows, que é algo que eu sempre gostei. Eu tive uma relação bem quebrada com a música nos primeiros meses, porque meu ex-marido é uma pessoa muito musical, assim, então na nossa casa nunca teve televisão, sempre tinha muita música. E eu vi essa ruptura também. É curioso a gente trazer para consciência tudo que se rompe, porque não é só o relacionamento em si, é a família dos dois lados, e são os hábitos. Sim, a família, a convivência ali com pessoas que há 20 que de anos repente ali, não são mais nada, tipo, né? E aí eu comecei, quando eu fui eu lembro que foi muito marcante, porque o primeiro show que eu fui depois do divórcio, eu fui sozinha, era um festival de bandas, assim, da adolescência, quando eu já estava no relacionamento, e eu fui sozinha, e eu ficava pensando no caminho, assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ficar bem? Será que é melhor eu voltar pra casa? Mas foi maravilhoso pra mim. Eu consegui curtir, encontrei amigos lá depois. E ali foi uma chave. E aí eu comecei a fazer, né, ir pra outras coisas. Viajei com as crianças, sem as crianças.
sair, conheci pessoas novas. E essa é a fase que eu tô vivendo mais abertamente agora. Mas você passou, né? Pelo caminho. Você foi... Viveu o caminho. processo. E ainda volto pra lá algumas vezes. Não vamos negar que porque é isso, é a construção do que ficou lá atrás e tal, e que se perdeu pelo caminho. Então é triste. E a gente eu não nego isso. Ao mesmo tempo, eu já consigo, que eu acho que é uma nova fase do luto, né? A minha terapeuta fala muito isso também. Que é quando a gente começa a olhar os ganhos. Quando a gente consegue olhar o lado bom do que aconteceu, é quando a gente tá se curando. Então, eu já consigo ver pontos positivos. E eu tenho certeza que se eu tivesse ignorado as etapas anteriores do luto, eu não conseguiria. Está aqui hoje falando. Gabi, a gente... Vamos encerrar? Ai, não. Tinha muita coisa pra Passou muito falar, rápido. ainda Passamos. Mas a gente sempre pede pra mãe contar uma história da maternidade. Eu acho que de todas, né? Eu acho que a gente poderia encerrar hoje. A mãe conta a real, né? Te agradecer novamente, mas assim, para quem está recebendo a notícia que você recebeu, que tá sem chão hoje, tem como resumir uma palavra, uma frase? Um acolhimento ali. Acolhimento. Eu fico tendenciosa a dizer o famoso vai passar, deixa doer, mas vai passar e vai ser um processo. Mas eu também aprendi tanto nesses últimos meses que eu vou dizer algo um pouco mais prático para essa mulher que recebeu essa notícia, porque eu acho que para mim também teria feito toda a diferença. Se organize, coloque a cabeça no lugar, faça o que você precisar fazer para colocar a cabeça no lugar. E isso significa, às vezes, tomar uma medicação, porque é químico o negócio, então a gente ganha clareza de raciocínio e consegue deixar a emoção um pouco de lado para dar conta do que precisa, porque vamos lá, gente, um divórcio é muito burocrático, né? Tem muitas decisões a serem tomadas. Com filhos, então, é uma bagunça. Com empresa no meio. Com empresa no meio, eu fui casada de muitas formas, né? Sim. E as rupturas foram totais. E muito chocantes. Então, a emoção tomar conta nessas horas não é saudável para você, mulher, que tá passando por isso, porque você vai tomar as decisões erradas. Eu acho que a dor, ela tem o seu lugar, ela tem a sua razão de ser e ela tem que ser olhada e sentida, mas não ali no lidar com a pessoa e com as decisões em si. Então, procura um bom profissional, um advogado, procura um apoio psicológico. Eu acho que, assim, são as dicas essenciais que muitas de nós não fazem, porque a gente fica presa principalmente nesse lugar de quem recebeu a notícia e não de quem deu a notícia. A gente fica presa no que ainda pode ser. E com isso o tempo passa, não se decide nada e as coisas ganham outras proporções. Gabi, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar, por confiar no nosso projeto. A Mãe Conta tá aqui no Instagram, tá no YouTube, aqui na descrição tem todos os contatos. E parabéns Obrigada, pela meninas. Coragem de seguir. Obrigada, meninas, por me convidarem para esse papo tão aberto e profundo. Obrigada. A Mãe Conta. A mãe conta o quê? A Mãe conta com quem? A mãe conta a real. A Mãe conta quando? A mãe conta por quê? A Mãe conta. O podcast que te abraça.